Olá, sou Ariadne Gatolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí. E hoje nós vamos falar sobre plano de mitigação climática no município. Nós estamos em setembro, daqui a pouco começam as chuvas e nós podemos passar de novo pelo que nós passamos no ano passado com morte de pessoas por conta de enchentes e deslizamentos de terra. E para a gente conversar um pouco aqui sobre como o município deve se ocupar desse tema, eu trouxe o pesquisador e engenheiro Carlos Pedro para um bate-papo aqui sobre sustentabilidade. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Ariadne, pelo convite. E o assunto que foi colocado é extremamente importante, porque os eventos extremos relacionados ao clima estão em uma escalada, né, em termos de intensidade e frequência. Então, todo município tem que se preocupar muito, né, por conta da saúde das pessoas e por conta da sua própria infraestrutura. Agora veja, a gente enfrentou na Europa um calor extremo, né? Eu li uma reportagem muito interessante sobre 10 maneiras que o País Basco resolve o seu calor, né? Porque eles já são históricos e só tem aumentado. E como é que eles se resolvem ali com o calor extremo? A gente está falando de 45 graus, 46 graus. E eles têm medidas que eles tomavam na Idade Média, né? Como a siesta, por exemplo, das pessoas não saírem de casa, as crianças estudarem à noite e tal. A gente, no Brasil, a gente começa a falar de planos. A gente tem algumas cidades já com planos de mitigação climática, mas a gente não vê ações. Aqui em Jundiaí, como é que está essa conversa? Eu sei que o senhor esteve lá na Câmara Municipal para conversar com vereadores, criar uma frente parlamentar. Por onde é que a gente começa? Começa pelo plano? Bom, acho que primeiro pela conversa. A questão da mitigação, nós estaríamos pensando em reduzir as emissões de CO2. Uhum. Isso já não parte só do município, não é só dever do município, mas um dever global, né? Em síntese, o mundo todo tem que pensar em reduzir as emissões de CO2. Mas nós chegamos num ponto que mesmo reduzindo as emissões hoje zero as emissões de CO2, de origem de combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão mineral e o gás natural, aí nós ainda iríamos carregar esse processo ainda há um século. Então, o momento é pensar em reduzir as emissões num esforço global, mas também enfrentar essas mudanças climáticas. Que já estão em curso. Já estão em curso no mundo todo, com o aumento da frequência e da intensidade. Que eu comecei a conversar na Câmara Municipal é sobre a questão da onda de calor, principalmente, e a questão da poluição do ar, que são dois eventos, assim, aparentemente são invisíveis, mas que causam impacto na saúde. A questão da poluição do ar está envolvido no período, está ligado ao período de estiagem. E esse ano foi péssimo. A gente acompanhou os índices aqui da CETESB. Foi um ano muito ruim. Inclusive, a gente teve superlotação de hospital por doenças respiratórias, né? Então, nesse caso aí, tem que ser pensado numa reestruturação no sistema viário da cidade, porque essa poluição mais localizada no centro ou nas regiões mais habitadas é por conta dos veículos, né? Uhum. Que utilizam gasolina ou ônibus que utilizam diesel. Vão ter que repensar o sistema viário. Esse é um enfrentamento difícil, mas possível. É necessário que ele comece e tenha continuidade. No caso dos veículos, nós estamos vendo um aumento da frota de veículos elétricos, uhum. Mas com relação aos ônibus ainda não. Ainda nós estamos continuando com diesel. Então, e outra coisa que tem que se associar a esse processo é começar a iniciar a construção das ciclovias. E nós temos projetado 100 quilômetros que não saíram do papel. Então, porque aí você não vai utilizar o veículo a combustível fóssil, você vai abrir um espaço para a saúde também. Uhum. Então, é um conjunto de coisas que tem que ser feito, né? Com relação ao combate, à redução da poluição do ar,
principalmente associada ao período de estiagem. Uhum. A outra questão que eu levantei é a questão das ondas de calor. E nesse momento, como o verão está no hemisfério norte, nós estamos acompanhando temperaturas extremas lá. Assim, batendo recordes. Não é o que aconteceu no passado, são recordes. Aqui nós já tivemos, no ano passado, esse ano mesmo, não foi, começo do ano de janeiro, fevereiro, passamos por um calor terrível aqui. Terrível. Então, como enfrentar essa questão? Nós temos que pensar num plano de plantio, né, de arborização permanente. Pode ser apenas um período. Quanto mais verde a cidade tiver, a temperatura será mais amena, né? E temos que ter, em períodos assim, durante as ondas de calor, uma estrutura para atender a população, principalmente na região central. As pessoas que deslocam debaixo do sol, né, pelas ruas, fora dos veículos com ar-condicionado. E principalmente os trabalhadores, que também, trabalhadores dos serviços públicos, como o DAI, a CPFL, que trabalham... Inclusive, a gente tem que pensar em mudança de jornada, né? Vamos estender a jornada mais para tarde, não trabalhar na hora do almoço. Tem que repensar várias coisas, mas principalmente a Defesa Civil ela tem que se organizar nesse período de onda de calor, como ajudar a população. Assim, um passo mais à frente seria verificar os bairros que sofrem mais insolação. É a periferia. São bairros que têm pouca arborização. Sim. A construção ela não tem não consegue segurar o calor, não tem um investimento térmico adequado. Então, é necessário enfrentar essas questões. É necessário planejar. A gente começa conversando, estabelecer um plano e depois ir avançando. Agora, uma questão importante é a conscientização da população sobre a gravidade do assunto, sobre conhecer o assunto e como se comportar, ou mudança de hábitos. Então, esse é um trabalho também importante que cabe à Prefeitura de Jundiaí, ou à administração pública. A gente está numa sociedade de consumo, né? E às vezes eu percebo que o mesmo jundiaense pouco se percebe do mal, do rastro que esse consumo, né, exacerbado. Vamos dar, por exemplo, garrafa PET, plástico, um não acondicionamento adequado no lixo. Às vezes eu fico abismada porque eu ando aqui pelo centro, sempre, porque a gente está no centro da cidade, nas ruas aqui de baixo, a quantidade de móveis jogados fora, de qualquer forma, que pode ser que um catador de rua passe por lá e jogue no rio, né, e acaba poluindo o rio. O que eu percebo é o seguinte, como cidade, nós fizemos um grande dever de casa há 30 anos atrás, quando nós despoluímos o rio Jundiaí. Nós tombamos a Serra de Japi e nós fizemos uma grande represa de captação. Então parece que o jundiaense ficou 30 anos sentado em berço esplêndido. Só que agora surge um novo desafio. Nós vamos ter que captar água de onde, reservar água de onde, como é que nós vamos usar essa água adequadamente, o que nós estamos fazendo com o nosso lixo, qual é a conscientização ambiental. Como jornalista, eu vou falar para o senhor que parece que a conscientização ambiental de 90 para cá piorou. O senhor tem essa percepção? Bom, a conscientização ela depende de um trabalho. Ou seja, o poder público, principalmente, ou as empresas privadas, né, elas podem trabalhar nesse sentido. Por exemplo, a prefeitura pode trabalhar com a população através de meios de comunicação, preparar materiais de fácil leitura, um processo assim contínuo de conscientização, de esclarecimento sobre o assunto, onde as pessoas possam atuar com conhecimento. A minha impressão que, conversando com as pessoas, que elas ainda não têm esse conhecimento. Eu acho que falta isso. E as empresas também podem trabalhar com seus funcionários.
né? Trazendo conhecimento, práticas internas na empresa. Claro que isso muitas ou algumas já têm, mas é necessário avançar muito nisso. A conscientização é a chave de tudo. Uma população preparada, sabendo o que fazer, conhecendo o assunto, muda bastante a situação, melhora a situação. Agora, a gente está num risco iminente, né? Um risco que já está... Quem não acordou, que a gente está numa catástrofe ambiental, boa tarde, bom dia, está na hora de entender que nós estamos no meio da catástrofe. Ela não vai chegar, nós estamos vivendo essa catástrofe. A ONU prevê 70 milhões de refugiados ambientais nos próximos anos. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas não cobram as atitudes que deveriam ser feitas do governo federal, por exemplo. Vou dar um exemplo do pré-sal, por exemplo, que todo mundo me cobra e fala assim, mas você é contra o pré-sal, você não quer que seja sustentável no petróleo? Eu falei, gente, que petróleo? Se o mundo inteiro está trabalhando numa matriz energética renovável. Né? Qual é a nossa decisão política? Eu acho que falta muito isso. Eu sei que o senhor não quer falar de política, mas qual que é a nossa decisão como país, então? Nós já estamos migrando para uma energia limpa, né? Solar e eólica aqui no Brasil. Não temos o mesmo índice da Alemanha, por exemplo. Mas, assim, o senhor não acha que falta um despertar? Que a gente está na catástrofe já? Que ela chegou? E o que é que nós vamos fazer com isso? Ou a gente vai afundar a próxima geração, que é a geração dos meus filhos e dos meus netos? Como é que é isso? O senhor acha que a gente... O mundo todo... Aliás, parece que a gente está no anti. Do ano passado para cá, parece que a gente está esquecendo de tudo isso, né? E lidando com as catástrofes. Parece que Rio Grande do Sul não sofreu uma catástrofe há 2 anos. Ninguém mais fala sobre esse assunto, a não ser os gaúchos. O que o senhor acha? Eu acho que o brasileiro é ótimo para se solidarizar na tragédia, mas ele não se previne antes, ele não acorda que a gente está no meio dela. O senhor tem essa percepção? Bom, aí já seria um assunto mais a nível federal, né, da Sim. União. Sim, nós deveríamos avançar cada vez mais com relação às energias renováveis, tanto a fotovoltaica, a solar fotovoltaica, biomassa, eólica, hidrelétricas, né? Mas, como o Brasil é um grande produtor de petróleo, existe um lobby. Existe uma pressão por conta das petroleiras, né? E isso também gera imposto, né, para o governo. E tem municípios vivendo nababescamente com o dinheiro do petróleo, né? A gente sabe disso. Né? Então, esse agora, você me lembrou o seguinte, eu li recentemente que vários municípios recebem royalties por conta do petróleo. Tem municípios do Rio que têm um orçamento dobro de Jundiaí só com royalties. Então, é interessante perceber que boa parte, não sei se a maioria desses municípios, não avançou. Não, são pobres. Em relação à questão social, ou trabalho. Seja, não é um problema de dinheiro, então, é o que se faz para saber. Então, a questão sempre deságua, cai na gestão. Então, não é, preciso de dinheiro para isso, preciso de dinheiro. Não. Se você não tiver planejado, não tem uma gestão adequada, o dinheiro não vai servir para nada. Vai servir para interesses particulares. Né? Não vai servir para a população. Isso. Então, aí é a questão, planejar e fazer a gestão adequada. Então, nós esbarramos nisso aí, porque só o dinheiro não resolve, porque aí nós precisamos mais dinheiro para a educação, tá? Mas vai para onde? Nós não temos nem a qualidade, não conseguimos nem medir a qualidade do que a gente entrega, né? Então, essa é uma questão fundamental, planejamento e gestão. Séria, né? Vamos dizer assim, séria, pensando com visão de futuro aí, presente e futuro. Mas aí, voltando aqui para o município, a gente tem uma mitigação de risco, porque, infelizmente, quem mais sofre quando há uma tragédia climática são os mais pobres, né? Porque eles já estão ocupando áreas de risco, né? O rico não vai morar na área de risco, ele tem 2, 3 casas para se movimentar, ele tem outras alternativas. É óbvio que a gente também não fez o dever de casa quando a gente deixou-se
construírem áreas de risco, né? As áreas estavam mapeadas, se invadiu, se construiu, ou foi uma zona de ocupação por falta de participação do Estado ali, né? Mas agora a gente tem, por exemplo, um bairro aqui em Jundiaí que tem 500 pessoas, bem na divisa com Várzea. Nós devemos ter 100 jundiaenses e 400 varzinos ali. E para resolver é preciso muito dinheiro, é preciso investimento estatal. Mas no ano passado foi lá que aconteceu. Estou falando do bairro de Futurucai aqui, foi lá que as mortes aconteceram por causa das chuvas. As chuvas estão chegando de novo. O que de imediato a gente pode fazer para enfrentamento da chuva que vai chegar? Bom, aí é uma situação bem delicada, né? Porque ela exige um trabalho anterior à chuva. Isso. Agora, como já estamos próximos da chuva e parece que aí não foi resolvida a questão, então lá, a princípio, a primeira coisa é as pessoas têm que ser deslocadas. Aí não sei se é aluguel social, né? Alguma coisa assim, e preparar um loteamento, tudo envolve recursos, mas precisa começar. Então a gente sempre conversa na área aí, tudo tem um começo, precisa caminhar, primeiro passo, segundo passo, e continuar, não pode parar. Então, dependendo de uma gestão, começa numa gestão pública, deve continuar na seguinte. Então, são coisas que às vezes podem levar um tempo, mas tem que começar, né? E não pode parar. Então, é um investimento aí que medido e ao longo do tempo, né? Sendo investido ao longo do tempo. Você sabe, eu tenho um amigo que ele é administrador de uma rede de hotéis aqui na América Latina com 460 hotéis. E eles decidiram que não iam usar mais plástico. A decisão veio da França, o Brasil e a América Latina teve que implantar, foi um perereco. E eles investiram em várias startups, a startup que faz a água na caixa, né? E eles não usam. A decisão foi, não vamos usar mais plástico nos nossos hotéis. E eles não usam. As embalagens, os amenities foram substituídos por frascos permanentes, as águas são feitas no bebedouro. Eu acho que talvez seja a maior marca de hotel que a gente tem no Brasil hoje. Mas foi uma decisão política e ela se manteve. E eles têm lá os números de milhões de frascos que deixaram de ser jogados no mar, que deixaram de poluir. Então é fantástico quando uma empresa, um grupo, decide fazer um trabalho desse. E eu não sei se o senhor é desse tempo, deve ser. Meu avô recebia leite em casa, na porta de casa, no vidro. E ele deixava aquela garrafa lavada para o leiteiro reciclar. Quer dizer, nós tínhamos uma sociedade assim, com menos consumo de plástico, com menos consumo de produtos industrializados. A gente era mais saudável, provavelmente, né? Então, tem medidas para a gente tomar como indivíduo. E eu queria que a gente falasse um pouco disso aqui, antes de finalizar o podcast. O que a gente pode fazer? Bom, sempre esbarra na questão da conscientização e das opções que você tem e do conhecimento sobre o assunto. Você havia comentado sobre a garrafa de leite em vidro. Isso eu lembro que eu era criança. Era legal, só né? que aí a questão, assim, a população cresceu. Sim, mas tem pouca gente que toma leite hoje em dia também. Não, eu digo assim, vamos se ater a esse exemplo. A população cresceu e aí, nos anos 70, década de 70, século passado, a indústria do plástico começou a crescer. E junto com ela começaram as famosas embalagens descartáveis. Sim. Né? Mas no início foi vendida como a solução Sim. de todos os problemas. Sempre é assim, o Teflon também foi assim. Entende? E hoje aquela solução virou um super problema. Sim. Então tem a questão logística das coisas, como se é logística reversa. Uhum. Ela funciona para alguns itens que são obrigatórios a nível federal, como é o caso do pneu, a embalagem de agrotóxicos e outras coisas são
Isso aí, o sistema funciona. Mas para coisas de consumo, né, embalagens plásticas, do arroz, feijão, cosméticos, leite, isso aí não existe uma coisa clara ainda, não funciona bem. Então, aí o consumidor, né, a pessoa que se desloca ao supermercado, ele teria que ter consciência de, eventualmente, procurar soluções mais ecológicas. Sim. Mas eu não sei, é um trabalho de conscientização, de conhecimento. Normalmente aqui no Brasil elas são mais caras. Ao contrário da Europa, quando você compra produtos naturais sem agrotóxicos da Europa, você paga menos. Aqui a gente paga mais. Não, eu acho que tudo esbarra na questão da conscientização e do conhecimento. Então, esse é um esforço do poder público, ou das empresas, com seus funcionários, as organizações, de trazer esse conhecimento. Conhecimento, aí vem a mudança de hábito, mas sem isso é difícil, porque a pessoa não consegue enxergar as opções e nem ter conhecimento do problema, da gravidade do problema. Imagina o senhor que a gente tem aqui em Jundiaí mais de um carro por pessoa. Tem 1,4 veículos por pessoa. Como é que nós vamos melhorar a nossa poluição ambiental com tanta gente Não, andando de o carro é uma coisa interessante. Se ele ficar na garagem, não polui. Não é, mas as pessoas estão andando. Sim, mas aí que é por isso que eu havia comentado no início, nós precisamos rever toda a questão viária, no sentido de encontrar um modelo, ou pelo menos começar com uma coisa mais, com maior mobilidade, e aí eventualmente você vai ter menos poluição. Retirar carros do centro, como algumas cidades grandes já fizeram, mas principalmente dar opções. Uma coisa que eu já escrevi, inclusive, um artigo que acabou sendo incluído numa página dentro do plano diretor de Jundiaí, eu contribuí uma página só, mas uma coisa que eu sugeri foi com a construção de um calçadão na Barão de Jundiaí. Com toda a cidade, né, grande, Isso aí. Ninguém entra de carro no centro da cidade, Sim, não é? um calçadão mesmo, né? Não é só restrição de veículos, é um calçadão só para pedestres. Outra coisa, melhorar, podia se fazer um piloto, algumas quadras no centro, melhorar o calçamento, ampliar, arborizar, como fosse um modelo. Ou seja, as pessoas precisam ter meios de se deslocar a pé, melhor, e de bicicleta também, com ciclovia, ciclofaixa, isso vai melhorar. Então, quando a gente fala de mobilidade, é um conjunto de ações. E hoje a gente está numa matriz, o Jundiaí tem perdido passageiros de ônibus. Já há 10 anos esse número vem caindo. E em contrapartida, o que a gente adotou? O carro por aplicativo. E o carro por aplicativo também vai poluir. Ninguém está pensando nisso, eu me desloco mais rápido pelo aplicativo e olha, gente, eu não estou não deixando justificativo, eu acho que é justo, né, um trabalhador. Só que polui mais. Nós estamos andando mais de carro, poluindo mais de moto, poluindo mais. Diminuir o uso do transporte coletivo na cidade. Aí eu sou usuário do transporte coletivo. Então, eu também uso o Uber, o aplicativo, o carro por aplicativo. Mas isso foi uma opção por conta do sistema de ônibus não oferecer, por exemplo, ar-condicionado em todos os veículos. Então, hoje é uma questão assim que não dá nem mais para pensar no ônibus sem ar-condicionado, principalmente nos períodos mais quentes. Então, é uma coisa natural, procurar alternativas. Então, o carro por aplicativo, normalmente é o pessoal que era usuário de ônibus. Não é que era usuário de táxi. Não. É usuário de ônibus. Sim. Por conta que o sistema ainda não oferece uma qualidade, segurança, porque o ônibus com ar-condicionado é um outro padrão. Você se sente cidadão, parece que estão te respeitando mais, o conforto é maior. Aí você tem vontade de
né? Procura essa opção. Eu vejo lá em São Paulo, por exemplo, amigos meus que se deslocam para o trabalho, são executivos, eles vão de ônibus. Porque é um ônibus muito legal. Ele vai sentado, de ar-condicionado, Pois então é, ele então assim, prefere. é por isso que se eu tiver uma frota que atenda bem a população, A população vai usar, né? vai usar. Se tiver corredores, não sei se é o caso de Jundiaí, mas corredor exclusivo para ônibus, Sim. onde possa fluir melhor, Sim. não competir com o carro. Então, assim, tem que ser feito primeiro uma radiografia da situação atual e pensar, acredito que isso já foi feito, né? Mas colocar em prática. Então, a questão das calçadas, que é super importante, melhorar calçadas, arborização, ciclovia, ciclofaixa, mas tudo começa com a primeira ciclovia, a primeira calçada, primeiro quarteirão, com calçadas melhores, tudo é o exemplo que vai trazer uma evolução, né, desse processo todo. Eu estou aqui lembrando lá na Alemanha que eu vi outro dia as pessoas indo para trabalhar no rio, nadando no rio. Você ouviu isso? Olha que civilização fantástica, né? Civilidade, vamos chamar assim, é uma civilidade. Eu saio, nado, depois eu pego lá aqui no Brasil tem poucas aquelas bicicletas que eu alugo, ando de bicicleta, quer dizer, a gente tem anos-luz ainda para caminhar. Bom, a conversa aqui com o professor Carlos Pedro terminou, e para achá-lo aí na blogosfera, o endereço é no Google? Eu tenho um blog onde eu coloco artigos e notícias, né? Econotícias. O blog é só procurar no Google Ecosfera 21, Ecos, né, plural de eco, Ecosfera 21, vai chegar no meu blog. Muito bem. E fiquem aqui conosco no jj.com.br. Até mais.